Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Paulo César, PC, Geografia. Você conhece uma floresta tropical? Sabe quais são suas principais características? Então, vamos à aula. Pessoal, essa imagem que você tem aí é uma imagem de uma floresta do tipo tropical. Então, sempre que você for analisar uma formação vegetal, a primeira coisa que você deve fazer é analisar o ambiente. Saber a característica do clima, a sua localização geográfica, a característica do solo, porque isso vai ajudar você a entender a cobertura vegetal. Então, essa vegetação, essa floresta tropical, ela está localizada nessa região aqui. Vamos fazer aqui, né, o globo. Observe onde ela se encontra. Ela está localizada entre 0, 23 graus e 27 norte, 23 graus e 27 sul. Você poderia então perguntar, PC, lá é exatamente aí? Não. Existe, pessoal, nessas regiões aqui, algumas zonas de transição. Então você não sai de uma zona climática para outra como você sai de uma sala e entra no quarto. Então, como vamos pegar como exemplo aqui no Brasil, a Mata Atlântica ela vai desde próximo ali do Equador até chegar na região sul. Se você levar em consideração que o Trópico de Capricórnio está passando lá no estado de São Paulo, então eu encontro floresta tropical com a latitude bem superior a 23, 27 graus aqui no Brasil. Então a floresta tropical ela se encontra predominantemente nessa faixa tropical. E um detalhe, aquelas formações florestais tropicais que se encontram entre 0 grau e 10 graus norte e 10 graus sul, elas são florestas tropicais, elas são denominadas de floresta do tipo equatorial. A floresta amazônica, nós poderíamos colocar como exemplo disso aí. Ela é uma floresta tropical, mas é também caracterizada como uma floresta do tipo equatorial, porque está muito próxima à linha do Equador. Tá? Então essas florestas tropicais estão aí próximo à linha do Equador, né? Mais ou menos até cerca de 26 graus. Nós temos aí também, estou colocando aí, o porquê da floresta amazônica ela ser classificada como equatorial. O clima, principal característica do clima dessa região, temperatura elevada e pluviosidade elevada. Pensei, quanto a amplitude térmica é baixa. Pensei, vamos lá, eu esqueci o que é amplitude térmica, é o seguinte, para saber a amplitude térmica de um determinado local, você pega a média do mês mais quente e subtrai pela média do mês mais frio. Na região amazônica, nas florestas tropicais, como a temperatura sempre é elevada, então essa média, essa amplitude térmica sempre vai ser muito baixa. Eu coloquei aí que ela normalmente não vai ultrapassar 6 graus Celsius. Pensei a pluviosidade. Bem, eu tenho um local da floresta amazônica que tem pluviosidade superior a 3.000 milímetros por ano. Então, características do clima, temperatura elevada e constante o ano inteiro, pluviosidade elevada. Então, eu tenho uma elevada umidade nessa região. As florestas tropicais, elas são quentes e úmidas ao longo de todo o ano. As chuvas são predominantemente de origem convectiva. Tem uma imagem aqui para mostrar. E os solos da maior parte das florestas tropicais, eles são impróprios para a agricultura. Por quê? Porque eles apresentam baixa fertilidade natural. No caso da floresta amazônica, pessoal, isso é até pior, porque a gente costuma dizer que a beleza da floresta, a riqueza da floresta, ela disfarça a esterilidade dos solos. Então, quem olha para uma floresta amazônica como aquela, imagina que o solo é muito rico e não é. O solo da floresta amazônica, após a cobertura vegetal ser retirada, ele não serve para absolutamente nada. Tudo bem? E aí um detalhe interessante, um detalhe importante, que as florestas tropicais úmidas, elas cobrem 7% da superfície dos continentes e tem 2/3 de todas as espécies vivas do nosso planeta, portanto, são regiões com elevadíssima biodiversidade. Tanto é, pessoal, que a maior parte dos chamados hotspots estão localizados dentro das chamadas zona tropical e são florestas tropicais. PC, o que é um hotspot? Ambiente que tem elevada biodiversidade, está seriamente ameaçado pela degradação. Observe esse climograma de Kuala Lumpur, na Malásia. Eu preferi colocar de uma outra região que não fosse o Brasil, para que você pudesse compreender que a característica climática é muito próxima dessas regiões. Então, observe, o climograma, o que é que ele representa? A barra representa pluviosidade e a linha representa a temperatura. Pessoal, é impressionante como é que é a linha de temperatura aqui. Observe que a temperatura ela é tão constante que se não tivesse o nome do local aí,
é praticamente impossível você determinar se ele é do hemisfério norte ou é do hemisfério sul. Você lembra que um climograma, quando ele é do hemisfério norte, a linha vai fazer isso. Quando é do hemisfério sul, a linha faz isso. E observe como é que essa linha de temperatura, ela é praticamente constante. Então, a amplitude térmica desse local é muito, muito baixa. Então, temperatura elevada, pluviosidade elevada e amplitude térmica muito baixa. Olha aí a localização das florestas tropicais. Elas estão muito próximas ali do Equador. E onde é que elas se encontram, PC, no planeta? Vamos lá? As áreas de ocorrência. Estamos ali. América Central e América do Sul. Está mostrando ali. Aqui no Brasil, você tem essa floresta tropical. Ela é encontrada tanto no litoral, que é chamada Mata Atlântica, como na região ali norte, que é a floresta amazônica. Ilha de Madagascar e parte central do continente africano, e também no sul e no sudeste da Ásia, além da Oceania. Beleza? Olha aqui o que é uma chuva do tipo convectiva, pessoal. Chuva convectiva, ela é típica de zona tropical. A chuva convectiva, ela provoca as chamadas chuvas torrenciais. Quantas vezes você já, no final da tarde, estava terminando de se arrumar para sair de casa, que olhou, estava lá o tempo fechado. Você diz, ó, um dia chovendo, meia hora depois está lá aquele solzão de piscina. Tá? Então isso é uma chuva torrencial. São chuvas muito fortes e muito rápidas. Então a chuva convectiva, só relembrando, nós temos basicamente 3 tipos de chuva. A chuva convectiva, quando é que ela ocorre? Quando uma massa de ar quente ela sobe, forma nuvens e descarrega chuva. Então o ar frio está lá, e o ar quente ele se deslocou. Formação de nuvens e chuva. Típica da zona tropical, portanto, é predominante no território nacional. PC, quais são as características da vegetação? Então, vamos lá. Característica da vegetação. Primeiro lugar, observe como é que a floresta amazônica, ela é uma floresta muito densa, muito compacta. Árvores de grande porte. PC, o que é uma árvore de grande porte? Árvore com 50 metros, 45, 50 metros. É muito alta, né? Então, vamos lá. Nós temos elevada biodiversidade heterogênea. As florestas tropicais possuem a maior biodiversidade do planeta. E o Brasil ocupa a posição de número 1 em termos de biodiversidade. Latifoliado. O que é latifoliada? Folha grande e larga. Por que a folha é grande e larga? Porque como o ambiente é muito úmido, essa folha ela tem que favorecer a perda de umidade. Tá? É uma floresta perene, em qualquer época do ano ela é sempre verde, densa, que é fechada. O fato dela ser fechada, pessoal, termina dificultando a passagem dos raios solares. Então, como é que termina sendo o interior da floresta? Escuro. Então, alguém pode estar escutando e dizer, PC, então será que escuro aí, aquele escuro que eu entro e não consigo enxergar? É claro que não, né, pessoal? Quando a gente diz escuro, por quê? Porque a luz solar vai ter mais dificuldade de chegar ao interior. Então, eu não tenho no ambiente de uma floresta tropical espaço para vegetação de pequeno porte, para gramínea. Se eu não tenho gramínea, eu não tenho como sustentar grandes herbívoros no interior da floresta. Então ela é densa, que é fechada, e higrófila. O que é higrófila? Adaptada a ambiente elevado à umidade. Pessoal, eu me lembro que tem um termo chamado de hidrófila, exatamente. Adaptada ao ambiente aquático, ao meio aquático. Está ali que não é muito frequente a presença de vegetação rasteira, já explicamos o porquê. As raízes lá na floresta amazônica são um pouco profundas. Opa, pensei, peraí. Por que essa raiz é pouco profunda? Vamos lá. Eu tenho uma árvore gigantesca, 30 metros, 40 metros, 45 metros, e a raiz é curta. Então, imagina uma pessoa com 2 metros de altura, ela calçando sapato 20. Ah, pensei, não se equilibra. Beleza, então como é que uma pessoa dessa vai se equilibrar? Se ela tiver 2 pessoas de 2 metros ao lado dela, uma vai se escolar ao lado da outra. Então, uma escorando a outra. Então, por que essa vegetação ela tem uma raiz curta? No caso da floresta amazônica, estratégia de adaptação. Como na região amazônica você tem água em abundância na superfície e os nutrientes também estão na fina camada do solo, então ela não teve necessidade, ao longo do processo evolutivo, desenvolver longas raízes. É bom que isso aí fique claro. Agora, pessoal, preste atenção. Eu disse fina camada do solo. Eu não disse solo raso. O solo da floresta tropical, os solos das florestas tropicais, são profundos.
E por que são profundos? Como esse ambiente tem muita água, logo eu vou ter o predomínio do intemperismo químico. O intemperismo químico faz com que esses solos sejam profundos. Aumenta a pluviosidade, aumenta o processo de intemperismo químico. Sertão nordestino, na Caatinga, o solo é raso. Então, quem imagina que floresta amazônica tem solo raso, por favor, delete isso do seu pensamento. Não diga um negócio desse. Floresta tropical, florestas tropicais, o solo é profundo, porém de baixa fertilidade natural. Nós temos a polinização é predominantemente feita por animais e não pelo vento, não tem problema. E aqui nós temos grande e contínua reciclagem de biomassa. O que é isso, PC? Pessoal, vamos pegar o exemplo da floresta amazônica. 10 minutos após uma chuva, você pode pegar um copinho. Pega um copinho, coleta aquela água, leva para um laboratório, ela é praticamente água destilada, dessas que a gente compra em farmácia. Por quê? Porque tudo que tem de importante ali, as plantas retiram rapidamente. Tá? Então, a planta, né, tá ali, folha, galho, restos de animais, os restos vegetais, eles vão ser reciclados rapidamente, porque a temperatura elevada, a umidade elevada vai facilitar a ação dos micro-organismos. Se você tem, por exemplo, uma região como é o caso da tundra, que é uma região permanentemente congelada, está lá o tal do permafrost, então a ação dos micro-organismos ali é dificultada. No caso, a floresta amazônica é facilitada. E aí representa 40% de toda a fitomassa do planeta. Olha que imagem legal. Aí nós temos a estratificação de uma floresta tropical. Cada nível desse aí é o que nós chamamos de andar ou extrato diferente. E cada extrato desse vai apresentar um microclima e um microhabitat diferente. PC, vamos lá. Para o Enem, o cara vai me perguntar qual é o animal que está ocupando lá a parte superior. É claro que não, né, pessoal? Mas você tem que entender que as florestas tropicais, elas estão estratificadas. E aí não existe espaço para pequeno. As pequenas, né, a vegetação herbácea, arbustiva, não tem espaço aí não. Por quê? Porque a luz solar vai ter dificuldade de chegar ao seu interior. Beleza? E aí, pessoal, para encerrar, nós temos aí os chamados problemas ambientais. Quais são os grandes problemas ambientais dessas florestas tropicais? O desmatamento para a expansão da agropecuária, para a exploração de minério. Lá no caso, aqui no caso do Brasil, nós temos o quê? A exploração do mercúrio, a exploração do ouro, me perdoe. Então a exploração do ouro usa muito mercúrio. E esse mercúrio contamina demais o solo dessas regiões. Então nós temos a exploração de madeira, tá? Para produção de móveis, para fabricação de casa. Aí é madeira de lei, madeira de alto valor, como por exemplo o mogno. Nós temos, portanto, exploração de madeira, nós temos a expansão da agropecuária e nós temos também a exploração aí de minérios e também as áreas de garimpo. Beleza, pessoal? Então chegamos ao final de mais uma aula. Espero que ela tenha sido boa, espero que ela tenha sido proveitosa, pessoal. Tchau!